Fala pessoal, eu sou o Sileguinho do canal SilegaDev e esse é mais um vídeo da nossa playlist de como fazer um CRUD MVC com PHP orientado a objetos e Bootstrap. No último vídeo nós fizemos toda a estruturação do nosso projeto e eu explico como ela está funcionando de cabo a rabo, onde nós utilizamos o padrão MVC e o nosso DAO, que fica dentro da nossa camada Model. E se você não faz nem ideia do que está acontecendo aqui, eu recomendo que você assista o último vídeo e o primeiro vídeo da nossa playlist, que é onde eu explico o que é MVC e também faço toda a estruturação do nosso projeto. Bom, dando continuidade, como eu disse, a gente nesse vídeo vamos desenvolver a nossa classe de conexão. E qual que é a responsabilidade dessa classe? Ela vai ser responsável por criar conexão com o nosso banco de dados. Vai ser só essa a responsabilidade dela. E no último vídeo também eu falei que nós tínhamos que resolver esse erro do product que está acontecendo. E eu vou explicar ele agora o que está acontecendo. E o que está acontecendo aqui é que a gente não está utilizando os nossos namespaces em nossas classes. E namespaces é a gente indicando o caminho da nossa classe. Então eu vou colocar aqui na nossa classe Product DAO namespace, o caminho dela, né, que está na pasta app/model, que é o caminho dela. E a gente também não tem a classe Product, que está aqui, ó, Product. A gente tem o arquivo product.php, mas a gente não tem a classe Product. Então a gente precisa criar a nossa classe. Vamos abrir o nosso arquivo PHP e vamos desenvolver a nossa classe. Class Product. E também vamos dar um namespace para ela. Namespace e o caminho dela, que é app/model. Deixa eu deixar um comentário aqui para facilitar. Vai ser a nossa classe produto. E pronto pessoal, já resolvemos o erro que tinha acontecido no último vídeo. Então vamos desenvolver a nossa classe de conexão. Vamos abrir aqui a nossa tag PHP e vamos criar a nossa classe de conexão. Só deixa eu comentar aqui para ficar claro para vocês, fica mais fácil. Conexão, que vai ser a nossa classe responsável pela conexão com o banco de dados. Banco de dados. Vamos criar aqui nossa classe chamada Connect e a gente vai criar um atributo para nossa conexão e esse atributo vai ser estático. Por que estático? Porque um atributo estático a gente consegue acessar ele sem fazer a instância do objeto, ou seja, a gente só coloca o nome da classe e acessa o atributo via algum get, algum set, igual a gente aprende lá na orientação a objetos, que é o básico da orientação a objetos. Então vamos criar ele aqui. Ele vai ser privado, private, static, para ele ser estático, para a gente conseguir acessar ele sem fazer a instância do objeto. Com. E também vamos criar um método que vai retornar ele para nós com a conexão já feita. Então, o que esse método vai fazer? Ele vai ser estático também, para a gente conseguir acessar sem precisar fazer a nossa instância, e ele vai tentar se conectar com o banco de dados. Se ele não conseguir, ele vai retornar um erro para a gente. Então, vamos criar ele aqui. Ele precisa ser público, public, static, get com, que ele vai retornar a nossa conexão. E dentro dele, a gente precisa verificar se a nossa conexão ainda não foi feita. Por quê? Porque se ela já foi feita, toda vez que eu chamar esse método, ela vai repetir o processo de conexão. Então eu só quero saber se ela já foi feita ou não. Então vou fazer um if. E eu preciso saber se ela não está setada. Então not set. O set ele é uma função que verifica se é setado, se ela existe. Is set. Quem? Set em quem? Na nossa conexão. E como a nossa classe
a gente não vai instanciar ela, a gente precisa utilizar o self, não o tis, para acessar o nosso atributo estático. Então a gente vai usar o self para olhar para a casa que a gente está, do mesmo jeito que a gente utiliza o tis, só que em vez da seta, vamos utilizar dois pontos. Self com, para a gente acessar o nosso atributo estático. E dentro do nosso if, a gente, peraí, deixa eu consertar aqui que eu coloquei public e faltou function. Então function, para a gente criar o nosso método correto. E dentro do nosso if, a gente vai tentar se conectar com o nosso banco de dados via PDO. E o PDO, o que é o PDO? Ele é uma extensão do PHP nativa que faz para a gente conexão com vários bancos de dados. E especificamente o MySQL, que é o que a gente vai utilizar nessa playlist. Então, nós vamos utilizar o PDO para tentar se conectar com o banco. E se ele não conseguir, nós vamos tratar o erro que ele retornar. Então aqui eu vou fazer um try catch para tentar se conectar com o banco e caso não, a gente tratar o erro com o catch. Então try, que é tentar, para tentar. Self com, que é o nosso atributo de conexão, vai receber a nossa conexão com o banco de dados. Então new barra PDO. Por que contra barra? Porque como a gente está utilizando namespaces e o nosso autoload, o PHP ele vai entender que o PDO é uma classe que a gente criou e não um PDO nativo do PHP. Então, para mostrar para o PHP que é o PDO nativo, a gente precisa colocar a barra antes. Então, new PDO. Então, new contra barra PDO. Maiúsculo, na verdade, tudo maiúsculo. PDO. Para a gente criar o nosso PDO. E no construtor do nosso PDO, a gente precisa passar uma string de conexão, que vai ser a string de conexão com o nosso banco de dados. Então, MySQL, dois pontos, host, que vai ser a conexão com o nosso banco de dados, é igual ao localhost, que vai ser um servidor local, um host local, que a gente vai criar aqui na nossa máquina. Ponto e vírgula. O nome do nosso banco de dados, que é dbname, que eu não vou colocar ainda, que a gente não criou o nosso banco de dados, mas a gente vai criar. E a configuração do nosso char7. Char7 igual UTF-8 MB4. Para a gente configurar o nosso char7 para a linguagem do Brasil, para a gente conseguir utilizar no português. Igual o char7 do HTML para liberar a situação, a gente vai definir aqui no nosso PDO. E logo em seguida a gente precisa passar o nosso usuário do servidor, que vai ser o root, no nosso caso, como a gente vai criar um servidor padrão local, e eu vou deixar assim a nula. Isso não é recomendável porque não é seguro, mas como é só um vídeo explicativo, eu vou deixar dessa maneira. E como eu utilizo o champ para gerar o meu servidor local Apache e o banco de dados MySQL, ele vem padrão no usuário root e uma senha vazia. E a gente também precisa criar o nosso banco de dados e colocar o nome aqui no nosso PDO. Agora vamos tratar o erro. Que erro? Caso ele não consiga se conectar com o banco de dados por causa de alguma inconsistência. Então vamos colocar aqui catch para tratar o nosso erro e vamos passar uma exceção do PDO, uma exception. Então contra barra PDO exception, que é uma exceção do PDO, para a gente tratar a exceção que ele vai retornar para a gente. E o que a gente pode fazer? A gente só dá um eco na nossa exceção que está vindo. Então, falha na conexão. Ponto para concatenar e message, get message, para ele pegar a mensagem da nossa exceção, que é caso ele não consiga conectar com o banco de dados. Aí ele vai retornar para a gente o erro. E eu também vou dar um die aqui para ele morrer, matar toda a nossa tela.
Feito isso, agora a gente só precisa retornar dentro do nosso método get com a nossa conexão. Então, fora do nosso if, eu vou dar um return self para acessar o nosso atributo estático, já que a gente não vai fazer a instância do objeto com, e a gente vai retornar o nosso com. Então, o que está acontecendo? A nossa classe, ela tem um atributo estático chamado com, e nós também temos outro método estático que chama getCon. Esse método ele vai verificar se a nossa conexão já existe, e se ela não existir, ela vai tentar se conectar com o banco de dados via PDO. E se ela conseguir, ela vai sair do try e vai retornar a nossa conexão. E se ela não conseguir, ela vai entrar no cat, vai pegar a exceção do PDO e vai dar um eco na mensagem que está vindo. E no final de tudo, a gente retorna a nossa conexão. Agora só falta a gente criar o nosso banco de dados e passar no nosso PDO aqui no dbname da string do construtor do PDO. E o que eu preciso fazer? Como eu estou utilizando o champ, eu preciso ligar o nosso Apache que está rodando na porta 80 e o nosso MySQL, ambos já ligados. Agora eu vou acessar o meu phpMyAdmin e criar o nosso banco de dados. Agora, com o meu phpMyAdmin aberto, eu vou criar o nosso banco de dados. Então eu vou vir aqui em novo, clicar em novo e vou dar o nome para o nosso banco de dados, que vai ser CRUD_MVC. E eu vou deixar a configuração dele como UTF-8MB4, como a gente fez no nosso PDO. Então, criar. Já criamos o nosso banco de dados e a gente precisa configurar o número de tabelas que a gente vai ter no nosso banco de dados. E o nosso banco de dados vai ter 5 colunas, que vai ser uma para o código, outra para o nome, outra para a descrição do produto, outra para o preço e outra para a quantidade de produtos. E o nome da nossa tabela vai ser produtos. Vamos criar nossa tabela com 5 colunas. E o primeiro campo da nossa tabela vai ser o código. Code, que vai ser o identificador do nosso produto, que vai ser o código do produto. Ele vai ser int e vai ser a chave primária, primary, para ele ser a chave primária da nossa tabela. O segundo campo vai ser o campo nome, que vai ser o nome do nosso produto. Ele vai ser varchar e vai ter 150, vai. Difícil ter nome de produto tão grande. Depois vai ser a descrição, desk. Só colocar desk que vai ser a descrição do nosso produto. Vai ser varchar também e vai ter 50 de tamanho também. Depois o nosso preço, colocar valor, né? O preço, vou colocar preço, que vai ser um decimal. Cadê decimal? Decimal com 5 antes da vírgula e 2 depois da vírgula. Que vai ser os números, 5 números antes da vírgula e 2 depois da vírgula. E por último, a nossa quantidade de produtos, que vai ser int também. Vamos rodar aqui, salvar. E deu erro aqui porque o nome desk já é uma palavra reservada no MySQL. Então ele não pode ser o nome de um campo. Então vamos mudar para descrical. Vamos rodar. É até bom que dê erro assim porque a gente aprende mais. Vamos rodar. E rodou. Acabamos de criar o nosso banco de dados, a nossa tabela produtos também. Então, banco CRUD_MVC com a tabela produtos, onde tem o código, que vai ser o código do produto,
o nome do produto, a descrição do produto, o preço do produto e a quantidade. Agora a gente precisa passar esse nome para o nosso PDO se conectar com ele. Então vamos abrir aqui o nosso VS Code, passar CRUD underline MVC, que é o nome do nosso banco de dados. Feito isso, a nossa classe de conexão com o banco de dados já está pronta, onde a gente pode acessar a nossa conexão somente utilizando connect, que vai ser a nossa classe, né? Connect, getCon, onde ele vai retornar para a gente a nossa conexão com o banco de dados. E aonde a gente vai utilizar isso? Dentro do nosso DAO, porque é o nosso DAO que vai se conectar com o banco de dados e vai fazer todas as operações de manipulação de dados. Inserir dados, ler os dados, atualizar os dados e deletar os dados, que é a responsabilidade do DAO. Bom, eu espero de coração que você tenha realmente entendido, que tenha ficado fácil de você entender como vai funcionar a nossa classe de conexão. E eu peço que você se inscreva no canal e deixe o seu joinha no vídeo caso você tenha gostado. E também deixe sugestões de vídeo nos comentários para a gente fazer cada vez mais vídeos e ir crescer no canal. Muito obrigado e fui!